Oi pessoal, tudo bom? Então, no vídeo de hoje eu vou dar algumas dicas para estudar exatas. Muita gente me pede para eu contar como eu estudava exatas no cursinho, então eu vim dar algumas dicas que me ajudaram muito e que eu acho que pode ajudar vocês também. Então esse vídeo é mais para quem tem dificuldade em exatas, então são para as pessoas que não têm muita facilidade e que sofrem um pouco para pegar as matérias de exata. Então vamos supor que você faça cursinho e você tenha tido alguma matéria de exatas de manhã, ou vamos supor que você estude em casa e tirou parte da manhã para estudar alguma matéria de exata. Como eu já disse em vários outros vídeos, para mim exata só funciona fazendo exercício. Você não vai conseguir pegar a matéria só lendo a teoria e entendendo como se faz. Você tem que efetivamente fazer para conseguir se acostumar a fazer aquilo. Então, tendo em vista de que quando você for sentar para estudar, você vai ter que fazer vários exercícios, a primeira coisa que eu aconselho que você faça é começar por essas matérias. Se você, por exemplo, teve 2 matérias de humana, 2 de exatas, e aí à tarde você tem para estudar, não comece com as que você gosta mais e as que você tem mais facilidade, porque quando você chegar no final da tarde, que você já vai estar muito cansado, você vai deixar para fazer as mais difíceis e aí você não vai render mesmo. Então começa com as que tem mais dificuldade. Eu aconselho também que você estude toda a matéria dada no dia. Então, se eu tive logaritmo hoje, eu vou fazer os exercícios de logaritmo hoje. Não adianta eu fazer amanhã ou depois, porque senão eu não vou conseguir lembrar o que eu aprendi hoje, entende? Então, vou treinar hoje porque a matéria tá fresca na cabeça. Então, começar por exatas, fazer todos os exercícios das matérias do dia. Para fazer o exercício, eu aconselho que você faça fichas de fórmulas. Eu sempre fazia isso. Vamos supor, em física, movimento MRU. Aí eu fazia todas as fórmulas de MRU, não colocava informações da teoria em geral, só colocava as fórmulas e coisas importantes para a realização dos exercícios e ficava com aquela plaquinha, ficava olhando com ela, até que depois de muitos exercícios eu nem precisava mais olhar a plaquinha, eu já sabia as fórmulas de cor e as regrinhas de cor. Na hora que você estiver fazendo exercício, é muito importante você perceber qual é o tipo de exercício. Em geral, nas exatas, os exercícios são muito parecidos à jogada deles. Então, vamos supor, se você está estudando uma frente de química, pode ter muitos exercícios que cobrem a mesma coisa, exatamente a mesma coisa. Você tem que fazer a mesma regra de 3, ou usar a mesma formulinha, a mesma substituição lá. Em vários exercícios só muda o número. E quando você tá estudando química, não é pra estudar multiplicação, por exemplo, sabe? Então não tem sentido você ficar perdendo tempo multiplicando. Deixa pra multiplicar na matemática. Então, foca nas pegadinhas dos exercícios. Foca no objetivo principal do exercício, que é te ensinar química. Então, se eu já fiz 4, 5 exercícios que façam a mesma coisa, tchau. Já deu, vamos mudar, vamos procurar um exercício com uma proposta diferente, que me ensine uma coisa diferente. Então é crucial, não adianta você falar assim, nossa, eu fiz 30 exercícios de química, sendo que os 30 foram iguais, e você, quando cair na prova, possivelmente só vai cair um parecido com esse, e você acerta um e os outros você não fez, entende? Então não adianta você sair de tudo isso do exercício só manjado em um tipo de exercício. Você tem que conhecer os outros. E para isso você tem que fazer vários tipos de exercício. Então é muito importante que você preste atenção no que você está fazendo, não faz só por repetição, e perceba quando já deu de estudar aquela matéria, quando realmente fale, nossa, já tô bem, tô conseguindo fazer os difíceis, então já deu dessa matéria. Eu acho que de exercício é isso, você tem que focar neles, prestar atenção no que você tá fazendo e procurar exercícios diversos. Agora, sobre a teoria, eu acho que física é uma matéria que a maioria dos professores explicam da mesma forma. Eu já estudei em 2 cursinhos diferentes, eu já tive vários professores de físicas diferentes, no colégio também, e já vi videoaula. E pelo que eu consigo ligar, a maioria deles explicam a física de uma maneira muito parecida. Física, então, não tem muito segredo, muita diferença entre professores. Agora, química é totalmente ao contrário, principalmente estequiometria. Tem professor que explica com regra de 3, tem professor que explica com fórmula, tem professor que explica com uma regra de 3
inteira, que é uma linha. Enfim, tem vários tipos de explicação. Uma coisa que eu aprendi é que não adianta você tentar se moldar da maneira que o professor explica. O certo é você achar um professor ou um método para aprender que te ensine da maneira correta. Então, se você não se dá bem com regra de 3, você prefere 1000 vezes decorar a formulinha, vai para um professor ou vai para um material que te ensine de maneira da formulinha. Nem sempre o seu professor do cursinho vai ser o melhor professor que pode explicar química para você. Então, se ele explica de uma maneira que você não entende, nem assiste as aulas dele. Vai atrás de algum conteúdo na internet, ou então lê a teoria, que às vezes a teoria do cursinho te ajuda mais que a aula. Então não adianta você ficar batendo a cabeça e largar a química, por exemplo, porque o professor não ensina da maneira que você consiga aprender. O professor tá lá e vai ensinar da maneira que ele mais defende, mas acha que o pessoal vai compreender. Então, isso varia de professor, óbvio, mas às vezes não vai se encaixar com você e ele não tem que mudar por isso. A maioria deles vai te ajudar se você for pedir ajuda e pode tentar te ensinar de alguma outra forma tal matéria, mas se ele tem um estilo de didática, ele vai seguir nele. Então, uma matéria ou outra que você não conseguir entender do jeito dele, vai procurar outras fontes, que tem um monte por aí, que vai te fazer entender. Mas não ignora a química caso o professor não ensine da maneira que você preferia. E para matemática também. Muitas matérias são ensinadas exatamente igual, não tem jeito, vai ser igual. Mas tem matéria que tem professores que defendem uma maneira, tem professores que defendem outra. Então isso pode também variar muito. Então eu defendo para que você não passe por nenhuma matéria sem entender. Se aquele módulo, aquele capítulo, o professor você não conseguiu captar do professor, não ignora que tem 1001 ferramentas para você aprender sozinho, assistindo uma videoaula, ou lendo a teoria, ou pegando exercícios resolvidos. Tem muitas maneiras de você aprender. Então eu acho que para exatas você não pode deixar nenhum capítulo pular sem ser compreendido. Porque a gente sabe que é um caminho, tudo tá ligado um com o outro, e no final você vai precisar de todas as outras teorias. Então é muito importante que você faça, nem que seja um pouco de exercícios de cada matéria, e também entenda a teoria de cada matéria. E se você vê que a matéria é fácil, que você já teve a matéria ou que você tem uma facilidade, começa com os exercícios medianos para difícil. Eu não sei se todos os cursinhos dividem assim, mas pelo menos no ESAG a gente tinha o 1, o 2 e o 3 em questão de dificuldade. E quando eu via que a matéria era mais ok, eu já tinha visto, já tinha uma base, eu começava do 3. Se eu tivesse muita dificuldade no 3, descia pro 2, pra ir sanando as dificuldades fáceis. Mas se você mandar muito bem no mais difícil, esquece, já deu. Tá bom? Os fáceis você consegue depois, entende? Então eu acho que é muito importante para exatas você otimizar o tempo, não ficar gastando com exercício repetitivo e gastando tempo perdendo aula ou assistindo videoaula que não vai entrar na sua cabeça. Então eu acho que é isso, gente. Eu tinha separado essas dicas principais, me alonguei um pouco mais, mas eu espero muito ter ajudado vocês, todo mundo que me pede. Fiquem com Deus, muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo.